Pesquisa do Instituto Ipsos, do jornal Washington Post e da rede de TV ABC News, que foi divulgada ontem, mostra que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos com pior aprovação aos 100 dias de mandato em 80 anos. 39% aprova o trabalho do presidente, 55% desaprovam, 5% não responderam. É curioso que esses números não somam 100%, mas é por conta de arredondamentos, né? 39, alguma coisa, 55, alguma coisa, a gente acaba chegando no 100. Sobre a economia dos Estados Unidos, 73%, 3 em cada 4, dizem que a economia está em bad shape, em má situação. 53% que a economia piorou desde que Trump tomou posse, e 41% dizem que as suas finanças pessoais pioraram. Cobori, esses números são justos? O americano está sendo justo com esses 100 primeiros dias de Donald Trump? Estão, porque já existe um reflexo de todo esse lado bufão do Donald Trump de desafiar não só as leis da economia, quando ele anuncia uma guerra tarifária sem saber quer dizer, ele sabe, né? Mas o povo americano não sabia, pelo menos o americano médio, em várias entrevistas você vê eles dando, eles achavam que as tarifas seriam pagas pelos outros países e não que na ponta quem paga é o consumidor. Então já existe algum impacto na economia americana, que vai se agravar, obviamente, com essa guerra tarifária, né? Agora, por que ele teria tomado uma medida tão certa de não funcionar? O Donald Trump, as pessoas às vezes acham, o próprio Krugman, né, falou assim, não tentem encontrar método da loucura, contrariando o Shakespeare, né? As pessoas ficam tentando encontrar um método, porque ele estaria fazendo isso, tem uma lógica, e na realidade não tem lógica nenhuma. Acho que ele vem muito mais da personalidade pessoal dele, né, de achar que a negociação é sempre assim no tapa na mesa. Só que ele é o presidente da maior economia do mundo, pelo menos em dólar ainda, né? É a maior economia do mundo, e ele não pode simplesmente sair desafiando todos os países, inclusive os seus aliados, com uma guerra tarifária. Isso tem reflexos na economia e no sistema financeiro mundial, né? No famoso sistema euro-dólar, que é o que fez ele dar o primeiro passo para trás. Então, quando você tem um desequilíbrio no sistema financeiro mundial, você afeta principalmente na forma que ele não queria os títulos do Tesouro Americano e as taxas de juros de longo prazo. O senhor já foi um defensor da tese liberal de que é preciso fazer o bolo crescer e depois dividi-lo, né? De fato, o bolo cresceu na economia capitalista liberal mundial, mas são poucos aqueles que comem o bolo, a maioria fica com as migalhas, se é que fica. Como é que isso se encaixa? Hoje o senhor vê diferente, né? O mundo e os processos econômicos. Como é que isso se encaixa? Primeiro, eu gostaria que o senhor contasse para o nosso telespectador sobre essa mudança, né? Que não é o caminho, digamos... Geralmente a gente vê, né, aqueles defensores de um Estado mais forte, mais ativo, passando para o outro lado, né? O senhor fez o caminho inverso. Gostaria que o senhor falasse sobre esse processo e como é que os Estados Unidos de hoje se encaixam nessa lógica. Na realidade, isso surgiu lá em terras estadunidenses, né? A teoria que eles chamam de trickle-down economics, que é a economia do gotejamento, que é justamente a gente cresce o bolo e depois tudo aquilo que cresceu e gerou de riqueza, de alguma forma vai gotejar para as classes mais baixas. Então você vai distribuir, é o famoso vão crescer o bolo e distribuir. E já desde lá do passado, os economistas que eram contra isso já previam que o bolo poderia até crescer, mas não seria distribuído. Ou que você primeiro distribui para o bolo crescer. Até porque quando você distribui toda a riqueza primeiro, você gera atividade econômica, né? Eu costumo brincar assim que um bilionário ele só almoça uma vez por dia, né? E os 3 americanos mais ricos concentram a mesma riqueza que os outros 60 milhões de americanos da metade inferior da população americana. Então, se você realmente gotejasse isso, distribuísse, você geraria muito mais consumo e, obviamente, capacidade de aumentar a produção do país. E aí, depois de 40 anos, né, mais de 40 anos dessa experiência neoliberal, o que ficou comprovado é que não existe o trickle-down economics, não funcionou. E o Donald Trump, na realidade, está dando um passo um pouco mais radical nesse sentido, porque ele já sinalizou em vários discursos dele, está no programa de governo dele, que com essa guerra tarifária, depois o segundo passo seria isentar impostos das grandes corporações americanas e que isso também estaria ligado a, se eu isentar, eles vão produzir mais, vão ficar mais ricos e depois isso vai ser distribuído para baixo. A gente sabe que isso não vai acontecer. Está acontecendo o inverso, né? As classes mais baixas são as que vão sofrer primeiro agora e vai concentrar ainda mais riqueza na economia americana. E como é que o Trump se encaixa nessa lógica? A gente vê que é um governo que funciona com base no desejo dos bilionários, né? Ele não teve o menor pudor em divulgar um vídeo nas próprias redes sociais em que ele estava celebrando
o fato de que alguém próximo dele lá ganhou 8 bilhões, alguém que provavelmente já tem 200 bilhões na conta, ganhou 8 bilhões naquele dia com a especulação que a gente imagina que possa ter vindo de informações privilegiadas da Casa Branca, mas isso não tem como provar por enquanto. Como é que funciona essa lógica Trump dentro da lógica econômica de hoje? Acho que quando o Trump assumiu, eu até gravei um vídeo dizendo que esse era o início do declínio, né, do Império Americano. Seria o último suspiro. O Donald Trump, eu enxergo ele como um reacionário tosco. Né? Ele, para mim, é completamente reacionário, só que ele quer voltar ao século XIX do mercantilismo. Né? Todas as ações que você vê ele falando, ele tem uma certa saudade lá da época do McKinney, ou até do relatório das manufaturas do Hamilton, que se levantaria barreiras tarifárias, protegeria a sua indústria, né? Industrializaria o país, que era até contra a Inglaterra, que não queria que os Estados Unidos fizesse isso. Então você vê que todas as ações dele faz sentido nisso aí, só que isso está completamente ultrapassado. Esse passado não vai voltar, o mundo já é todo industrializado. Né? Quando os Estados Unidos fez isso, o mundo não era industrializado, é só a Inglaterra que era uma potência industrial. Hoje tem aí, obviamente, fazendo frente a ele a China, que tem a produção industrial maior do que os Estados Unidos e a Europa juntos. Né? Então, as estratégias do Donald Trump, e até pegando esse evento que você falou aí, você vê os dois principais conselheiros econômicos dele, é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e o Stephen Miller, que é também um estrategista, principal assessor econômico e estrategista de hedge funds. Os dois são ligados a hedge funds. Então, não há de se estranhar se esses dois sabiam o que ia acontecer quando começou a ter esse movimento no mercado de títulos no sistema euro-dólar, de que lado eles deveriam apostar para ganhar dinheiro. Né? Então, aquele famoso vídeo, ele na Casa Branca, né, festejando com um bilionário, ganhou 8 bilhões, não há de se surpreender se realmente tiveram informações privilegiadas, enquanto a maioria do povo americano sofre, que é o que está refletido nas pesquisas que saíram agora. Né? Agora, deixa eu colocar a mão no vespeiro aqui, provocar a fúria de alguns espectadores. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, essa concentração absurda de renda, né? 3%, qual é o número? 3 bilionários, 3 pessoas, não 3%. Os 3 mais ricos. Os 3 mais ricos têm o equivalente à riqueza de 60 milhões de americanos. 160, da metade inferior. 160? Quer dizer, é um Brasil... Não, uma Argentina, mais uma França e um Chile de quebra aí. 3 grandes países. Isso não era o que o marxismo previa? O Marx nunca pregou a revolução. Ele defendia que o socialismo seria uma evolução natural do capitalismo. Ele não era o inimigo do capitalismo, era o inimigo do feudalismo. Né? Seria uma evolução natural das dores do capitalismo. Sem a necessidade de uma revolução, sem a necessidade de você acelerar esse processo. Eu estou longe de ser um marxista, mas não é isso que está acontecendo? O Marx, na verdade, ele previa que o socialismo era a superação do capitalismo. Isso, a nova fase. Porque isso, o capitalismo em si já carrega em si várias contradições que gerariam todas as crises inerentes ao capitalismo, que é o que a gente vê acontecendo. Antes era de 7 a 10 anos, a gente vê que essas crises elas estão ficando agora entre 4 e 6 anos. Sempre tem uma nova crise, que é acelerada pelo capitalismo financeiro. Né? O capitalismo financeiro é um capitalismo que não está... Ele está ligado à produção, mas como meio de exploração da produção, exigindo cada vez mais retorno em menos tempo. Então, por isso que está se acelerando as crises no capitalismo. Todas elas, ultimamente, têm origem no mercado financeiro. Então, isso era previsto já pelo Karl Marx, apesar de muitos críticos dizerem que quando Marx previu isso, a economia era completamente diferente, mas a lógica em si da acumulação de capital, né, da propriedade privada, dos meios de produção e da ganância do próprio ser humano por gerar cada vez mais riqueza e acumular cada vez mais riqueza, o capitalismo deveria em algum momento ser superado. Né? E ele previa que a superação seria a fase intermediária, né, entre o capitalismo e o comunismo, seria o socialismo, que o socialismo nada mais é do que a presença forte do Estado controlando todos os meios de produção. Então isso realmente estava previsto nas obras do Karl Marx. Né? E a gente vê isso acontecendo e essas contradições do capitalismo realmente se mostrando cada vez mais presente nas economias capitalistas.